Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. É muito bom estar com vocês novamente, hoje conversando sobre um assunto de extrema importância e que vem dando muito trabalho e muita preocupação a todos nós. O surto ou epidemia, talvez, de febre amarela que está assolando o nosso país e notadamente algumas regiões mais que outras, não é verdade? Gustavo Pasquarelli, médico infectologista do Emílio Ribas e aqui de Santos, de muitos Santos, hospitais, São né? Lucas, São José e São Vicente. É verdade. Um monte de lugar. Que bom que você está aqui novamente para falar um pouquinho desse tema tão preocupante. Por que nós estamos com essa febre amarela, Gustavo? A grande preocupação é exatamente por conta do vetor, né? Como a gente sabe que um dos vetores da febre amarela pode ser o Aedes aegypti, e no Brasil, o Brasil é atualmente infestado de Aedes aegypti, então existe um risco real de um surto urbano, né? Nós não temos, desde 1942, não temos surto urbano, né? Todos os casos atuais, eles são de febre amarela silvestre, né? Elas não são de febre amarela urbana. O dia que nós tivermos algum caso de febre amarela urbana, que, repito, não temos desde 1942, aí a coisa vai complicar bastante. Mas, Gustavo, parece que Minas Gerais, não é isso? Isso, Minas Gerais, o interior de São Paulo, né, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, existem regiões do estado de São Paulo que também estão acometidas pela febre amarela. Basicamente, o Brasil inteiro, né, hoje em dia o Ministério da Saúde, ele fala em todas as áreas que não litoral do país. Basicamente, todas as áreas que não o litoral são áreas de risco para a febre amarela. Certo, vamos falar o que é exatamente a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por uma picada de mosquito, né, a picada sempre da fêmea, né, que um dos vetores é o Aedes aegypti, que também causa dengue, zika, chikungunya. Mas o Aedes aegypti ele causa a forma urbana da doença. A gente tem a forma urbana e tem a forma silvestre. E é exatamente o surto atual é de febre amarela silvestre, que é causada por um outro mosquito que se chama Haemococcus, né? Que não é um mosquito completamente diferente do Aedes aegypti. O grande problema é que uma pessoa que se infecta com o vírus da febre amarela, eventualmente estando na cidade, um Aedes aegypti pode picar e fazer um ciclo urbano da doença, que esse é o grande temor. Agora, existem vários tipos, vamos dizer? São dois tipos de febre amarela. São esses dois, urbano e a silvestre. Mas, como eu falei, de surto urbano, de febre amarela urbana, nós não temos desde 1942. Mas o surto atual de febre amarela silvestre já é o maior surto da história do país. Nossa. E a diferença entre elas? A diferença é basicamente o ciclo, né? Na febre amarela silvestre, o ciclo se dá pelo macaco. O macaco é infectado. E isso gera um grande problema, aliás, vem gerando um grande problema, porque as pessoas, inclusive, elas têm cometido crueldade com os macacos, matando-os, né, inclusive. E mal sabe a importância que tem o macaco nesse ciclo silvestre da febre amarela. Por quê? Porque o macaco ele funciona como sentinela. Se você tem dentro da floresta, dentro da mata, morte de macaco, isso é um fator de alerta para a febre amarela. Significa que naquela região, muito provavelmente, o vírus está circulando. Nossa, entendi. Então é importante saber isso. Sim. Então não tem que matar o macaco. Lógico, claro. Além do que, você fazendo isso, você muda todo o ecossistema. Exatamente. E você vai causar outros problemas, Exatamente. Agora, quais são os sintomas da febre amarela? A febre amarela, diferente da dengue, de outras doenças causadas também pelo Aedes aegypti, ela basicamente em todos os casos, os pacientes têm sintomas. Então, já essa é uma diferença básica da febre amarela para a dengue e para as outras doenças. Febre amarela, basicamente, o paciente tem uma febre alta,
tá? É um período de 3 a 5 dias de febre alta, 39, 40 graus, um suor intenso, profuso, dor de cabeça, dor no corpo, perda de apetite, náusea e vômito. Mas dengue também, né? Dengue também. A dengue dá um quadro muito mais de mialgia, de febre, é o que é conhecido como febre quebra-ossos, a dengue, né? Dá um quadro mais de dor generalizada. A febre amarela dá um quadro muito de astenia, o paciente fica cansado, o paciente refere muito cansaço e perda de apetite. E ele normalmente tem muito mais náusea e vômito do que na dengue. E se ele evoluir para a forma boa, para a forma benigna, ótimo, muito que bem. Agora, se ele evoluir para a forma grave, além desses sintomas, ele começa a evoluir com insuficiência renal, com hemorragias e insuficiência hepática. Nossa. E com olho amarelado, que é o que dá o nome, que é a famosa icterícia, que a gente fala, né, o nome termo médico, que são as mucosas amareladas. Então, o olho amarelado, a língua amarelada, a pele amarelada, a urina acaba ficando cor de Coca-Cola, né, a gente dá o nome disso de colúria, porque você tem uma grande manifestação, principalmente na parte hepática. Agora, você está dizendo se ele evoluir, o que faz uma pessoa evoluir para a forma boa ou para a forma ruim? Mas isso você vai falar no nosso próximo bloco. Tá legal. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Nós vamos tratar hoje sobre essa questão de acidentes em condomínio, tanto do condômino, do morador, do visitante, quanto a questão do trabalhador, do funcionário que ali presta seu serviço, seja no apartamento, no conjunto, ou seja, nas áreas comuns do condomínio. Tem uma grande diferença essas situações. Primeiro que o condomínio, ele, no caso do trabalhador, ele tem que estabelecer regras de sinalização, olha, piso molhado, situações em que possam gerar o escorregamento de alguém. Em segundo lugar, nessa mesma situação, se for, por exemplo, uma lavagem das áreas comuns, está sendo feita a limpeza com água principalmente, o funcionário que está fazendo isso, ele tem que estar com todos os equipamentos de segurança, bota, luva, eventualmente óculos de proteção, depende do produto que ele está utilizando, e não esquecendo de fazer todos os programas adequados a isso, programas do Ministério do Trabalho, PPRA, PCMSO, para que tenha proteção em caso de acidente de trabalho, porque não está livre do próprio trabalhador descumprir alguma regra dessa e causar o problema. Quando a situação é com moradores ou visitantes, eles não têm que usar equipamentos de proteção individual ou coletivo, mas eles têm que tomar os cuidados necessários para que não ocorra a situação de acidente. Por outro lado, o condomínio também tem que fazer isso, por isso que eu falei que tem que ter a sinalização, o aviso adequado para que as pessoas evitem transitar ou que, se fizerem isso, façam da melhor maneira possível. Então, se ocorrer acidente, no caso do morador ou do visitante, e não houver a sinalização, poderá ocorrer a responsabilidade objetiva, ou seja, não preciso demonstrar que o condomínio agiu com culpa, basta que eu prove a situação. E no caso de acidente de trabalho, para que eu me livre de uma eventual indenização, eu tenho que demonstrar ao Poder Judiciário que eu fiz tudo dentro das regras legais. Desde os programas médicos que eu falei, o PPRA, o PCMSO, até mesmo a aquisição do equipamento de proteção individual e principalmente o treinamento. O funcionário tem que ter o certificado lá de que ele sabia usar o equipamento que ele estava usando. E se ele não estiver usando, poderá gerar justa causa. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.